Boa noite, meus irmãos. São exatamente 19 horas e 30 minutos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que aqui se encontram, em nome do Lar Espírita Luiz Gonzaga. Para início da nossa conversa da noite de hoje, como é habitual, nós vamos ler uma página do livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra na estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão, e a bondade virá iluminar o seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Eu convido a todos, meus amigos, meus irmãos, para que nós elevemos os nossos pensamentos a Jesus e dizermos assim: Senhor Jesus, aqui nos encontramos em mais uma tarefa de divulgação da nossa doutrina espírita e necessitamos, Senhor, da Tua ajuda, do Teu amparo, a fim de que permaneçamos irmanados no propósito de servir. Que as nossas palavras possam encontrar todos os corações que nos ouvem nesta noite. Permita, Jesus, que cada um de nós possa enviar a tantos quantos estão nos nossos pensamentos e nos nossos corações vibrações de saúde e paz, a fim de que a humanidade possa, Senhor, atravessar momentos de maior esperança nos dias em que estamos vivendo. Permita, Senhor, que este encontro de almas possa atender às nossas necessidades, a fim de que
ao término desta reunião, possamos ser criaturas melhores, com um pouco mais de reflexão a respeito da vida, a respeito da nossa participação responsável na sociedade que nós mesmos construímos. Que a tua paz, Senhor, visite a cada um de nós e abençoe o Lar Espírita Luiz Gonzaga pela oportunidade de, neste momento, estar reunindo tantos irmãos que participam nesta lide de trabalho. Muito obrigado, Senhor. Meus irmãos, meus amigos, é sempre uma alegria poder estar aqui com tantos companheiros, amigos, diletos do nosso coração, para que possamos conversar um pouco mais a respeito da nossa doutrina espírita. A oportunidade que se faz presente é uma oportunidade de reflexão, aonde cada um de nós se desdobra para entender os labirintos da vida, porque os labirintos da existência, perto dos labirintos de Tiseu, são meros labirintos. Que nós possamos, então, meus irmãos, refletir, pensar um pouco mais a respeito do porquê da vida. Todos os dias, quando acordamos pela manhã, temos a oportunidade de vislumbrar o céu claro, o sol que aquece a nossa vida, que dá alimento a todos os tipos de vida que existe no planeta. Todos os reinos se aproveitam e usufruem dos recursos do sol. Todas as noites, quando se aproxima aqui no nosso continente, às 18 horas, o céu se enche de estrelas, via de regra, quando não chove. Mas normalmente, todas as noites são iluminadas pelas estrelas e pela lua. O porquê de tudo isso? Que benefícios nos traz a natureza? Nós somos seres dela, somos seres desta natureza. E, consequentemente, necessitamos de todos os recursos que a natureza nos oferece. É a vida física, necessitando desses recursos que são indispensáveis à nossa saúde física, à nossa saúde emocional. Nós precisamos da natureza. A natureza não está fora de nós, nem nós fora dela. É preciso entender que a vida
precisa de todos esses recursos para que ela possa existir. Não há uma só pessoa que não pare para pensar a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito da continuidade da existência. Nestes dias de pandemia, em que a humanidade atravessa, todos nós recebemos notícias de conhecidos, de entes queridos, que fizeram a travessia para o outro lado da vida, para o outro lado da vida física. E isso é motivo de pararmos para pensar a respeito deste assunto tão inquietante que a humanidade sempre se viu debruçada sobre ele. No século XVI, vamos encontrar William Shakespeare. Era um dramaturgo inglês. William Shakespeare, que viveu toda a sua infância juntamente com seus pais. Pouco se sabe a respeito da vida deste grande escritor. Os biógrafos não trazem muitas informações. Eles dizem apenas que William Shakespeare era filho de um casal que trabalhava com comércio e era uma família simples. Porém, William Shakespeare, aos 13 anos de idade, teve que deixar os estudos porque a família atravessou um momento difícil, econômico, financeiro, e ele teve que deixar a escola, tendo que trabalhar com o pai para ajudar no sustento da família. William Shakespeare, aos 18 anos de idade, ele casara-se. E 5 meses depois do casamento, ele teve o seu primeiro filho. O casal, mais tarde, teve mais 2 filhos. A família cresceu um pouco. Nessa época, William Shakespeare já escrevia versos e já pensava a respeito de temas que normalmente um jovem, na idade dele, não pensava. Mas ele se debruçava a respeito de temas intrincados da existência, de temas sobre a vida. E William Shakespeare, mais tarde, aos 23 anos de idade, teve que abandonar a família, começou a se relacionar com pessoas que não eram muito adequadas. Então, ele abandonou a família e transferiu residência para Londres. Lá chegando, ele precisava trabalhar e fora então cuidar de cavalos.
Mas não era exatamente o que ele gostava de fazer. Ele gostava de estudar, apesar de não ter frequentado uma universidade, de não ter dado continuidade aos estudos acadêmicos. Mas ele gostava de escrever. Ele tinha uma facilidade enorme de fazer adaptações para o teatro de textos que lhe eram conhecidos. William Shakespeare abandonou então o trabalho como cuidador dos cavalos e foi trabalhar na portaria de um teatro muito importante em Londres. Neste teatro, ele teve a oportunidade de conhecer e de assistir inúmeras peças clássicas de teatro que passavam por Londres, por toda a Inglaterra. Ele então começa a escrever outros trabalhos, outros ensaios de teatro e escreve peças e obras importantes como Otelo, Hamlet, Romeu e Julieta, dentre outros. E nós vamos destacar esta obra preciosa de Shakespeare, denominada Hamlet, que era um personagem. E este personagem, ao adentrar o terceiro ato do espetáculo, ele se inicia um diálogo que ficou famoso em toda a história da dramaturgia moderna. Aos questionamentos de Hamlet, ele dizia, logo no início do diálogo, ser ou não ser? Eis a questão. Shakespeare, ele que sempre fora uma pessoa que pensava na vida, nas dúvidas que as pessoas geralmente tinham, mas que muitas das vezes não tinham a coragem de poder elucidar, ele escreve então esse espetáculo. E os biógrafos informam que num determinado momento deste espetáculo, desta obra magistral de William Shakespeare, ele num desdobramento, ele vê o espírito do Pai e ele dialoga com esse espírito do Pai. E o Pai lhe diz que ele havia sido assassinado pelo próprio irmão. Shakespeare fica confuso, não entende exatamente a linguagem que o espírito do Pai trazia, e ele fica na dúvida se era um espírito maligno ou se era um espírito santificado. Ele não sabia exatamente o que pensar a respeito. Mas, quando o seu tio assistiu à peça e se sentiu profundamente incomodado com a situação aonde o Espírito do Pai vem e fala-lhe que havia sido morto pelo irmão, ele começa a entender que aquele desdobramento que ele tinha era simplesmente o fato dele conversar com o Pai.
Isso desperta nele outros interesses a respeito da existência humana. Então, meus irmãos, essas perguntas, estes questionamentos que William Shakespeare fez e que todos nós fazemos também. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? São as 3 perguntas da filosofia. A filosofia que busca equacionar essas dúvidas, essas incertezas a respeito da vida humana. A filosofia que existe em 2 vertentes. A filosofia acadêmica, aquela em que se adquire o saber e o conhecimento via universidade, via academia científica, do pensar. É a filosofia da vida. Essa filosofia que nos faz raciocinar, que nos faz buscar o outro, buscar a natureza, buscar a divindade, ainda que não saibamos. Mas nós buscamos a divindade de maneira instintiva para responder todas essas questões que nos impedem de caminhar, que não nos permite avançar nas relações humanas, porque nós somos seres que necessitamos de esclarecimento. A filosofia, então, está presente na vida de todos nós. Todos nós pensamos, todos nós indagamos. A criança em tenra idade também faz essas colocações, essas indagações, ao modo dela, dentro da concepção que ela tem, dentro da capacidade cognitiva do entender da criança, mas ela indaga, ela pergunta. E aí nós vamos buscar esse entendimento através da doutrina espírita, quando na questão 17 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais se é dado ao homem o entendimento a respeito de Deus, a respeito da natureza, da intimidade divina. E os espíritos não demoram a responder. E eles nos informam que não, que Deus não permite que nós entendamos nesta vida que nós tenhamos nesta vida todas as informações. Mas Allan Kardec continua na sua pesquisa, na sua elaboração científica, no método que ele tinha de perquirir, de indagar, de questionar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele desdobra o seu pensamento, ele nos traz a questão 18 do mesmo livro e pergunta: mas em nenhum momento nós entenderemos a respeito de Deus, a respeito da vida? E os espíritos nos respondem: aos poucos, o véu da ignorância vai se levantando e nós iremos entendendo à medida
que alcançarmos algumas virtudes que facilitarão o nosso entendimento, a nossa percepção. Então, meus irmãos, abre-se uma nova perspectiva. A partir daí, nós precisamos continuar a indagar, a perquirir, a perguntar essas questões em desdobramento que a filosofia nos traz a respeito da nossa existência. Nós precisamos entender, nós precisamos saber quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, como perguntou o escritor francês Léon Denis, o porquê da vida. Por que é que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo nesta existência? O que é que nós precisamos aprender? Todas essas questões pululam na nossa mente o tempo todo. Eram as mesmas questões de William Shakespeare. Ele também queria que as tuas questões fossem respondidas, mas não tinha entendimento necessário, não obstante a maturidade daquele espírito, para começar um ensaio a respeito da vida, a respeito da existência. Por que é que nós estamos vivendo na Terra? Quem somos nós? E a doutrina espírita nos diz que nós somos almas, que trazemos um passado de delitos, desajustados. Mas desajustados com o quê? Com a lei divina. Nós que fomos criados simples e ignorantes, mas que com o passar do tempo fomos nos equivocando na existência. E agora, assim como alunos rebeldes que somos, nós precisamos enfrentar as dificuldades das classes escolares para que nós aprendamos como nos comportar diante da existência, diante da vida. Essas indagações que buscam a cada um de nós, desde o início dos tempos, desde que o homem é homem, ele para pensar a respeito da vida. E não há ninguém que perpasse por ela e que não pense sobre isso, e que não busque efetivamente essas respostas. Em cada parte do mundo, nós muitas das vezes nem mantivemos contato, mas identificamos que o outro, que se encontra no Oriente, ele pensa aproximadamente igual a nós. Diz-nos os orientais: Namastê, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. E nós aqui no Ocidente também entendemos, e a doutrina espírita nos ajuda a perceber que Deus utiliza-se do homem para ajudar o homem. Namastê, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Nós nos lembramos de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Que vida é essa? O que é que nós estamos fazendo nessa vida? Por que é que nós estamos vivendo? Por que que uns sofrem? Por que que uns são mais felizes? Por que que uns têm tudo, outros não têm absolutamente nada? E a doutrina espírita, no desdobramento
dos benfeitores espirituais, ela nos coloca que nós estamos aqui não para sofrer, mas para aprender. Nós precisamos aprender a como lidar melhor conosco mesmo, a como nos relacionar com o outro, com o próximo, para que a nossa vida seja feliz, para que a vida seja melhor. Então nós estamos aqui para colaborarmos com a existência de um modo geral. Nós somos co-criadores. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, envia o seu Filho perfeito à Terra para que ele nos ensine o amor, a fim de que nós possamos aprender a amarmos-nos uns aos outros. Foi o ensinamento dele, a fim de que nós possamos construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade equalitária, uma sociedade que olhe a necessidade do outro sem interesse próprio. Que nós possamos, com o passar do tempo, abandonar o egoísmo, esta chaga da humanidade que nos atrapalha há tantos e tantos e tantos milênios. Nós, então, precisamos parar para pensar. Certa feita, um companheiro do movimento espírita muito conhecido, já desencarnado, mas ao citar o nome dele, eu sei que muita gente vai se lembrar. Geraldo Guimarães. Geraldo Guimarães era um orador espírita, brilhante, falava de maneira tranquila e levava o conhecimento da doutrina espírita a tantos corações por este Brasil afora. Geraldo Guimarães, ele se aproximou de mim porque trabalhávamos na mesma empresa, no Lar Fabiano de Cristo. Num determinado momento, Geraldo se aproxima de mim e diz: Carlinhos, ele me chamava assim, Carlinhos, você fez um filme. Eu disse: fiz, Geraldo. Ele estava se referindo ao filme Nosso Lar, do mesmo título do livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E ele dizia: Deus tem um propósito na sua vida. E eu disse: acredito nisso, Geraldo. E ele me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Ele me disse que certa feita, um rapaz que morava numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, próximo ali ao Marieta Gaia, a instituição que ele frequentava, este rapaz se aproxima dele e lhe diz que estava muito desesperançado da vida. Estava desempregado, não sabia o que fazer para continuar mantendo a família com dignidade. Então, passavam pela sua mente, pela sua cabeça, várias ideias, até mesmo de suicídio, de colocar a termo à sua vida, à sua existência. Geraldo ouviu, abraçou o companheiro, que era uma pessoa conhecida, frequentava a instituição vez em quando, mas que atravessava um momento importante, difícil, dramático na sua existência. Este rapaz, então, Geraldo o abraçou
e disse a ele: confie em Deus. Deus está vendo todas as nossas necessidades. É preciso que nós mantenhamos a esperança, que nós possamos olhar no dia de amanhã. É muito difícil, é muito complicado nós pedirmos a uma pessoa que está passando necessidades básicas, que ela olhe o amanhã. Mas aí nós acenamos para ela com alguns elementos que possam lhe dar esperanças para que ela atravesse pelo menos o dia de hoje. E assim foi feito. Geraldo ajudou o rapaz, não apenas nas suas necessidades básicas que ele passava naquele instante, mas com o acolhimento, com a palavra de estímulo, com a palavra de esperança. Passado uma semana, o rapaz havia desaparecido. Geraldo então ficou preocupado. Ele não sabia o que estava acontecendo com aquele jovem. Orou e pediu a Deus que ele fosse amparado. Até que ao final de uma semana, o rapaz aparecera na instituição. E ele lhe disse: Senhor Geraldo, eu posso lhe abraçar? Geraldo disse: mas é claro, meu irmão. E ele deu um abraço em Geraldo. E ele disse: o senhor não sabe o que aconteceu. Eu estava na comunidade aonde eu resido e de repente chegou um sheik árabe. Este sheik veio conhecer o Rio de Janeiro e, como é hábito das agências de viagens, ele levou o sheik até aquela comunidade aonde o rapaz residia. As pessoas mostraram para o sheik o que eles tinham de melhor: a dança, o folclore, a capoeira. E o sheik ficou encantado com a capoeira. E ele, como tinha muito dinheiro, ele propôs então àqueles elementos dali da comunidade que estavam se organizando na capoeira, perguntou a eles, propôs a eles que se ele pagasse as passagens, as despesas de viagens, se eles iriam até Bagdá para ensinar ao povo de lá a respeito da capoeira. Eles imediatamente se encheram de alegria e assim se organizaram, e este rapaz fazia parte deste grupo, desta delegação. Então, este jovem já iria viajar para o exterior, coisa que jamais ele havia pensado. Ele fora sozinho, junto com a comissão das pessoas que jogavam a capoeira, que dançavam a capoeira. Muito bem, a família havia ficado aqui no Brasil, porque o contrato não explicitamente contemplava o filho e a esposa, assim como a família dos outros companheiros. Ele fora para lá e lá permanecera durante 6 meses, com tudo pago. E ele ainda mandava dinheiro para a esposa que estava aqui no Rio de Janeiro. Ao término daquele período de 6 meses, o sheik novamente vai até o grupo e informa
que o seu filho havia adorado a capoeira e que gostaria que eles ficassem por mais tempo morando lá. Cada um deles receberia uma casa, então não teriam despesa alguma e receberiam o justo salário. Ele aceitou, mandou que a família fosse para lá, a esposa e o filho. E eles foram para o exterior, foram para a Arábia e lá permaneceram morando por um bom tempo. Qual o sentido da vida? O porquê da vida? Por que é que nós atravessamos terrenos pedregosos, terrenos espinhosos, situações difíceis na existência? Para que a gente possa aprender e valorizar a vida, valorizar as oportunidades, valorizar as possibilidades que a vida nos oferece. O porquê? Qual é a razão da nossa existência? Deus cuida de nós para que nós possamos cuidar do outro, cuidar do próximo. Então este é o sentido da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É necessário que eu aprenda, que eu tenha capacidade de entender aquilo que nós chamamos de mistérios divinos. São mistérios porque nos falta ainda percepção. A partir do momento em que nós começamos a ter a capacidade do entendimento, já não é mais mistérios. Aí nós poderemos nos entregar à existência e vamos compreendendo que o outro precisa de nós, que nós somos seres gregários, que vivemos um junto ao outro, que eu não evoluo sozinho. Como é que eu posso me sentir feliz se há tantos infelizes, tantos desgraçados pela vida? Então eu preciso ter responsabilidade pela minha existência e pela existência daqueles que estão ao meu redor. E eu preciso fazer algo em benefício deles, porque à medida em que eu faço por eles, eu faço também por mim. Amai-vos uns aos outros, mas este amor que Jesus nos asseverou não é o amor que nós entendemos, mas é o amor que ele nos amou, de forma sem exigir nada, sem perguntar nada, sem querer nada em troca, simplesmente pela razão de amar. E eu me lembro da história de Nicholas Winton. Nicholas Winton, que aos 29 anos de idade, ele que era corretor de imóveis, ele resolve ir passar as férias de final de ano na Tchecoslováquia. E vai junto com um amigo. Quando eles chegam na Tchecoslováquia, eles percebem que a Alemanha já estava tomando conta da Tchecoslováquia. Era a época da Segunda Guerra Mundial, 1930. Então, a guerra que já ameaçava a Tchecoslováquia naquele período. Eles então não tiveram como sair de lá. Eles não desejavam estar naquele momento, mas a vida os colocou ali. E Nicholas Winton
teve uma ideia quando ele percebeu o horror da guerra. Ele começou a entender que as pessoas iriam morrer nas câmaras de gás. Quando em setembro, lá deste mesmo ano, onde a guerra explode, Nicholas Winton, ele então começa a pensar que vidas precisariam ser salvas. E ele então começa a escrever cartas para vários países, encaminhando crianças para que elas fossem, que elas não fossem mortas nas câmaras de gás, para que elas não tivessem as suas vidas ceifadas na morte certa. Ele escreve então para vários países da Europa, mas apenas a Inglaterra e a Suécia respondem às suas cartas. E Nicholas Winton, juntamente com o seu amigo, começa a organizar uma caravana de crianças que estariam sendo separadas dos seus pais, porque a guerra havia estourado e elas iriam morrer nas câmaras de gás. Então, as crianças foram colocadas em vagões de trens e esses trens partiram diretamente para a Inglaterra. Esses documentos, essas fotos de todas as crianças acompanhavam aquela caravana de salvação da vida. Quando essas crianças chegavam à Inglaterra, elas eram encaminhadas para outras famílias que cuidavam delas. No primeiro vagão que chegou à Inglaterra, lá estava na estação de trem Nicholas Winton, que pegou a criança no colo e as lágrimas corriam no seu rosto, porque ele sabia que aquela criança jamais veria os pais novamente. Se a gente pode dizer que quem salva uma vida salva o mundo, o que dirá de Nicholas Winton, que salvou 669 crianças que foram mandadas de trem para a Inglaterra? Nicholas Winton inscreveu-se na Força Aérea e cada criança continuou a sua trajetória na Suécia e na Inglaterra. Nicholas Winton nunca contou para ninguém aquilo que havia feito. Ele não achava importante, guardava para si aquela informação. Até que o tempo passou e num belo dia, a sua esposa querida sobe ao sótão da sua casa e encontra uma mala empoeirada. Ela abre a mala e havia uma série de fichas, de documentos, de cartas, de fotografias de crianças. O que seria aquilo? Ela ficou impressionada e, sem saber, foi buscar Nicholas Winton, que ele contou toda a história. E os dois ali, sensibilizados com o fato dele ter salvo 669 crianças do Holocausto, de morrerem na guerra, ela então divulga aquela história para várias pessoas. A rainha da Inglaterra o convidou e o condecorou. O presidente dos Estados Unidos da América manda-lhe uma carta
elogiando o seu trabalho. Várias pessoas começaram a conhecer Nicholas Winton e homenagear aquele homem de bem que nesta altura já estava com aproximadamente 90 anos de idade. Mas a homenagem principal a Nicholas Winton, a este homem de bem, veio mais adiante. Uma televisão da Inglaterra convida a todas as pessoas que foram salvas por Nicholas Winton, que ele nunca mais havia visto nesta existência, porque ele ficava morando na sua residência simples, só ele e a esposa. Esta televisão, então, a BBC de Londres, reúne todas as crianças que forem salvas por Nicholas Winton. Eles o convidam, mas não lhe fala nada a respeito do assunto. Eles disseram que gostariam de conversar com ele a respeito daquilo que ele havia feito na época da guerra na Tchecoslováquia. Ele então foi, e quando chegou lá, a apresentadora do programa informou a ele: Senhor Nicholas Winton, esta senhora que se encontra ao seu lado, ela foi salva pelo Senhor. Ele olha ao lado, a senhora ali está. Ela o abraça sem pedir autorização, e as lágrimas banham-lhe o rosto, e de Nicholas Winton também. E ela não tem nada a dizer, apenas obrigado, muito obrigado. Então a apresentadora da televisão continua a homenagem a este homem de bem, e ela pede, e ela pergunta se naquele auditório, se naquele recinto havia mais alguém que tivesse sido salva por Nicholas Winton. Todo o auditório se levantou, e os aplausos vieram, e as lágrimas também no rosto de todos aqueles que ali estavam, em gratidão àquilo que ele havia feito, salvar a vida de todas aquelas crianças que agora eram também homens de bem. Alguns haviam se transformado em médicos, eram voluntários, eram pediatras, outros eram jornalistas, outros tinham outras profissões e dedicavam a sua vida também ao semelhante, ao próximo. Havia um que dissera que pela sua vida, pelo exemplo do que havia acontecido com ele havia adotado 3 crianças e se sentia imensamente feliz. O tempo passou e Nicholas Winton recebe a imprensa brasileira em sua casa, e o repórter de um programa de televisão brasileiro, ele lhe pergunta: o senhor é um herói? Nicholas Winton pensa e diz: não, eu não me considero um herói, porque o herói é aquele que arrisca a sua vida pelos outros. Eu não fiz isso. Eu apenas encaminhei aquelas crianças para que elas não fossem mortas pelo Holocausto, para que elas não fossem mortas juntamente com os seus pais. O senhor tem alguma queixa? Nicholas Winton parou um instante
e lembrou que, em função da guerra, o último vagão, com 236 crianças, não conseguira sair da Tchecoslováquia. E todas as 236 crianças foram mortas. Nicholas Winton disse que esta era a tristeza que ele carregava no peito. O repórter, então, ao encerrar a entrevista, lhe pergunta: o que é que o senhor quer da vida, senhor Nicholas Winton? E ele lhe diz: apenas cuidar do meu jardim, cuidar das minhas plantas, que eu possa olhar para elas e agradecer a Deus. Qual o sentido da vida? Por que da vida? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. De que vale a nossa vida apenas para o nosso deleite, para o nosso prazer, se nós não dividimos com o outro o quinhão da existência que nós possuímos? Quantos de nós ficamos a indagar: o que é que eu posso fazer para o outro? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições econômicas e financeiras. O amor não pede dinheiro. O amor não pede sequer 1 quilo de açúcar. O amor pede atitudes no bem. E nós nos lembramos também do grande Francisco de Assis, que ele nos diz: ide e pregai o evangelho, e se precisar, use as palavras. Que nós possamos, meus irmãos, assim como William Shakespeare, como Leon Denis, como Nicholas Winton, como tantos outros, como Allan Kardec, que nós possamos pensar qual o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui, quem sou eu, para onde eu vou, e que para onde eu vá, que eu possa levar a mensagem imortal da vida, dizendo a todas as criaturas humanas: a vida não acaba no túmulo, a vida é perene, há uma continuidade após a morte. Que os nossos entes queridos que partiram desta vida conseguem receber as nossas emoções, as nossas vibrações de carinho, de afeto, de amor. E eles também são capazes de retribuir estas mesmas vibrações de carinho, de afeto e de amor. Nestes tempos de pandemia, em que apenas no Brasil já se vão mais de 451 pessoas que desencarnaram. E tantas outras estão nos leitos de dor, sofrendo, desesperançosas. Que nós possamos levar ao coração daqueles que estiverem ao nosso lado, ao nosso redor, uma palavra de consolo e de conforto. E, se for possível, juntamente com a nossa palavra, levar algo que possa dar a ele o aquecer do corpo, o alimento que possa dar-lhe a garantia da vida no dia seguinte, que eu possa fazer.
E nós precisamos pedir: dá-me, Senhor, os recursos necessários para que eu possa ser instrumentos da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, que eu entenda que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que nós possamos pensar, meus irmãos, a respeito da vida, a respeito desta possibilidade que a misericórdia e o amor divino nos concede, para que nós nos ajustemos com a lei de amor e possamos ser criaturas mais felizes e promoverem também a felicidade de quem se encontra ao nosso lado. Que Deus nos guarde, que nos mantenha sob a sua paz. Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus.